Glória a Deus, aleluia! Mais um domingo que estamos aqui na casa do Senhor. Lugar de bênção, lugar de oração. Você é sempre bem-vindo cada domingo de manhã, aqui às 10 horas. E também à noite nós temos nosso culto online às 19 horas. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook Igreja do Nazareno Jardim Guanabara, no YouTube Igreja do Nazareno, Comunidade dos Povos, e no Instagram, @Nazareno Guanabara. No Instagram sempre temos as notícias, sempre temos a programação da igreja, e no Facebook e no YouTube ficam lá as mensagens, os cultos. Você pode entrar na playlist de mensagem, compartilhar a mensagem e participar. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida aqui, que Deus abençoe de maneira especial. É domingo de Santa Ceia, é um domingo maravilhoso, e nós vamos juntos ter um momento de oração, leitura da palavra. Eu queria ler o finalzinho do Salmo 139 com os irmãos, se você puder, a partir do verso 13, o Salmo 139, a partir do verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nem um deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço ao Senhor os que aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Maravilhosas palavras do salmista, servem para a nossa vida. Saber que Deus foi quem nos formou, saber que nada está oculto diante do Senhor, e Ele fez maravilhosa obra no nosso ser. Ele tem cada um dos nossos dias contados e determinados. Preciosos para nós são os pensamentos de Deus. E esse último, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Senhor Deus, estamos na tua casa. Queremos adorar o teu nome, bendizer o teu nome, Pai. Que de maneira preciosa, poderosa e maravilhosa, o Senhor venha sobre as nossas vidas. Toque o nosso coração, derrame o teu espírito, abençoe o nosso ser, Pai, de maneira especial. Que nesse domingo a tua presença enche este lugar, que a tua presença enche cada lar, Pai. Que o Senhor derrame o teu espírito, aqueles que o adoram em espírito e em verdade nas suas casas, nos seus lares, Senhor, aqueles que adoram no íntimo, Senhor. Tem pessoas que assistem, Senhor, no carro, ó Pai, pessoas que assistem no seu quarto, pessoas que assistem na sala, pessoas que assistem na cozinha, Senhor, pessoas que assistem ali na TV, ó Pai, pessoas que nos assistem no seu celular. Que o Senhor abençoe suas vidas de maneira especial, Pai. Que esse mês seja um mês abençoado em nome de Jesus. Que nós possamos aqui na tua mesa, Senhor, renovar a nossa aliança e o nosso compromisso contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos
adorar o nome do Senhor. Aleluia! O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Desde o início, vamos lá? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, o peso do pecado ele levou, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre,
Jesus, aleluia. O Cordeiro venceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, Pra sempre adorado és. para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Mais uma vez, para sempre, para sempre Exaltado és, pra sempre adorado és. para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, aplauda o nome de Jesus nessa manhã. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a Ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus.
sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Só a igreja, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. amém. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos. Oh, glória a Deus. Mais um domingo abençoado na casa do Senhor. Amém. Que nesse momento, depois desse louvor abençoado aí do Felipe, que você possa preencher o seu coração com o Espírito Santo de Deus. Que nesse momento de oração, vocês podem estar voltados a Deus e somente a Ele. Independente do lugar onde vocês estão, vocês estão dirigindo, vocês estão na sua casa, na cozinha, aqueles que estão aqui, se voltem a Deus, se voltem a Jesus Cristo nesse momento. Não sabemos, ó Pai, muitas vezes não temos aquela questão daquela intimidade. Então vamos aproveitar esse momento para conversar com o Senhor, estarmos juntos diante dele. Ó Pai amado, mais uma vez, meu Pai, estamos aqui, Senhor, e mais um domingo abençoado, Senhor Deus, para mais um culto de Santa Ceia para adorá-lo, bendizê-lo, engrandecer o seu nome, ó Pai. Eu também peço, Senhor Deus, já para começar, Senhor Deus, nesse momento de oração, que o Senhor escute os corações e as almas, meu Pai, daqueles que o rogam por Ti, meu Pai. Eu não sei o que cada um tem passado, mas eu sei que muitos têm enfrentado dificuldades aqui, meu Pai. Muitos têm enfrentado dificuldades financeiras, muitos têm enfrentado dificuldades na parte de saúde, meu Pai. Muitos têm enfrentado dificuldades até em questões espirituais, Senhor Deus. Não estar mais conectado com o Senhor. Que o Senhor escute esses corações, meu Pai. Escute seu povo que clama a Ti nesse momento. Escute seu povo, meu Pai, ajoelhado aqui diante de Ti, clamando, pedindo, orando, meu Pai. Pedindo por um milagre, pedindo por uma resposta, pedindo por um caminho, pedindo por uma direção. Eu não sei o que cada um tem sentido, eu não sei o que cada um tem passado, ó Pai. Só o Senhor conhece os íntimos dos corações, meu Pai. Então desça o Espírito Santo de Deus, meu Pai, sobre cada coração, sobre cada pessoa aqui presente, sobre cada alma, meu Pai, que clama seu nome a Ti, Senhor Deus. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor continue, meu Pai, clamando sobre todos aqueles, meu Pai, que têm passado por enfermidades, muitos espirituais, muitas enfermidades físicas, muitas enfermidades mentais, Senhor Deus. Derrame a sua força, derrame o seu Espírito Santo, para que milagres sejam feitos na vida dos homens, Senhor Deus. E para que também esses homens possam proclamar o seu testemunho diante de todos aqueles, meu Pai, que não conhecem a sua palavra, não conhecem a sua Bíblia, Senhor Deus, não conhecem o seu íntimo, Senhor Pai. Eu tenho crido, meu Pai, que o Senhor é o Senhor de milagres, que o Senhor é o Senhor da renovação, da restauração, que é o Senhor da intimidade.
Derrama o Espírito Santo de Deus sobre nós, meu Pai. Derrama o Espírito Santo de Deus sobre aqueles que procuram uma direção, uma porta de emprego, Senhor Deus, uma melhora na sua renda. Infelizmente temos tendo muitas dificuldades financeiras por questões que o mundo não está fácil. Mas não fomos nós que causamos essa dificuldade do mundo. O próprio mundo procura essa dificuldade, ó Pai. Mas nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que promove, que o Senhor é aquele que nos mostra, que o Senhor é aquele que nos dá direção, ó Pai. Abre portas de emprego, Senhor Deus. Abre melhores rendas, meu Pai. Abre promoções, meu Pai. Abre aquela última esperança para aquele que vem buscando o Senhor. Peço também, Senhor Deus, que abençoe esse culto de Santa Ceia, meu Pai. Mas o mês se inicia, Senhor Deus. Que o Senhor possa derramar o Espírito Santo de Deus sobre cada irmão e irmã, Senhor Pai, desta comunidade. Todos aqueles que ajudam com a Tua obra, Senhor Pai. Todos aqueles que, diante das dificuldades do dia, jamais se esquecem de Ti, se esquecem da Sua obra. Muitos aqui, meu Pai, não sabem que, fechados, sem ser no momento do culto, muitos estão trabalhando sobre a Sua obra. Que o Senhor derrame o Espírito Santo de Deus em cada irmão e irmã, para que continue se alegrando com a obra de Deus, se alegrando com os trabalhos realizados para o Senhor, meu Pai. Abençoe também, Senhor Deus, todos os missionários e missionárias do campo. Tivemos aí, final do mês aí, Senhor, testemunho maravilhoso de um missionário que veio aqui na nossa comunidade. Abençoe também, Senhor Pai. Abençoe, Senhor Deus, todos os missionários e missionárias, meu Pai. Muitos estão em locais de difícil acesso. Muitos estão em locais que arriscam suas vidas por causa de Ti, meu Pai. Muitos estão em locais que é complicado sair, meu Pai. E se sair não volta, Senhor Deus, para poder continuar a sua obra. Não veem suas famílias há muito tempo. Muitos levaram as suas famílias e suas famílias estão passando dificuldades por causa de Ti. Sane, Senhor, todo e qualquer desafio, meu Pai. Toda e qualquer necessidade de missionários e missionárias no campo, Senhor Deus. Peço também, Senhor Deus, que abençoe mais uma vez, Senhor Deus, essa casa de oração. Essa casa abençoada, Senhor Pai, que pode parecer pequena para muitos, mas tem feito coisas grandiosas em Teu nome, meu Pai. Continue, meu Pai, abençoando todos os projetos. E mesmo diante das dificuldades desse mundo, meu Pai, continue derramando bênção sobre essa casa missionária, essa casa que busca, essa casa que procura, meu Pai, mesmo mais uma vez, Senhor Deus, sendo pequena, que busca mostrar ao mundo, meu Pai, o quanto o Senhor é grande. Continue abençoando, Senhor Pai, todos aqueles que ajudam com a sua obra e todos aqueles, meu Pai, que ainda, meu Pai, procuram olhar a Ti com esperança, clamor e fervor, ó Pai. Derrame o Espírito Santo de Deus sobre nós a cada dia. Em nome de Jesus, por mais um culto de Santa Ceia que se inicia, Deus, meu Pai, continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos adorar agora o Senhor com os dízimos e ofertas nesse dia. E eu queria deixar uma palavra para os irmãos, né, de fé. Muitas vezes nós não imaginamos o que pode ser feito e realizado através dos dízimos e ofertas. Semana eu estava assistindo um vídeo que fala da oferta de alabastro. Esse mês de setembro a gente começa a falar de oferta de alabastro e você vai poder ofertar a partir de hoje, né, a partir desse domingo, a sua oferta de alabastro. E estava passando um vídeo sobre uma oferta de alabastro que foi destinada para Guatemala. E hoje um pastor falando, quando ele era criança, a igreja que ele frequentava era uma garagem. E daí
eles receberam uma oferta para comprar um terreno. Depois de um tempo veio um grupo de americanos e levantou aquela igreja. E hoje ele pastoreia uma das maiores igrejas nazarenas do mundo, lá na Guatemala. Uma igreja que foi construída com uma oferta de alabastro. A primeira construção daquela igreja, ela começou numa garagem. A primeira construção daquela igreja foi com uma oferta de alabastro. No mês de setembro, as igrejas nazarenas do mundo todo, elas separam uma oferta de alabastro. Essa oferta é destinada para a construção de templos, escolas, centros de educação, mas principalmente igrejas ao redor do mundo todo. Tem que ser um local que tem um terreno em nome da igreja do Nazareno, e daí a igreja, eles com o trabalho, o testemunho e as ofertas, eles levantam recursos para construir a igreja. Que você possa aí separar a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta de missão, a sua oferta de alabastro, a sua oferta de compaixão das cestas básicas. Todos os meses nós entregamos mais de 20 cestas básicas, o custo dela é R$ 57,00. No último mês nós entregamos 23 cestas básicas e você pode participar. Aqui ao meu lado direito tem o QR Code, se você tem aí o aplicativo do banco, é só colocar aqui. Aqui do meu lado esquerdo tem a conta da igreja na Caixa Econômica Federal, agência 2952, conta corrente 1882-8, é uma conta jurídica na Igreja Nazareno Guanabara, Comunidade dos Povos, e aí tem o nosso CNPJ. A nossa chave Pix é o nosso CNPJ, 46110-987-0114-85. A palavra de Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Não é a nossa medida, é a medida de Deus. É a bênção, é Ele quem abre as janelas, é Ele quem abre as portas. Mas é através de você que Ele sustenta a casa de Deus, que nós enviamos ofertas para os missionários, que nós realizamos projetos sociais, que nós mantemos a igreja aberta, cumprindo todos os custos que tem no mês, para que tudo possa correr bem, e para que você possa ter um lugar para adorar. Separe a sua oferta, separe o seu dízimo e vamos juntos adorar a Deus. Logo depois, agora antes da mensagem, tem um vídeo da viagem missionária. Esse último mês eu sempre estou passando da viagem missionária de Betânia e também de Fartura, para que você possa participar. E logo aí, a partir de outubro, a gente já começa a pensar numa próxima viagem missionária. Senhor Deus, nós pedimos por esses dízimos e essas ofertas. Pedimos de maneira especial que o Senhor venha abençoar cada dizimista, cada ofertante, derramando o Teu Espírito, abençoando-os e fazendo prosperar, Pai, de maneira especial. E que o Senhor, ó Pai, faça cada um deles prósperos e bem-sucedidos. Abra a porta de emprego para quem precisa. Ajude aqueles que necessitam, Pai. E levante, Senhor, cada vez mais pessoas para apoiar a igreja, para que a igreja continue crescendo e ao mesmo tempo também pessoas possam aqui edificar o corpo de Cristo, através da sua presença, do seu testemunho, da sua comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou.
vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou meu. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado. E aqui nós temos o missinão, que é o missionário, né? Que traz o evangelho sem palavras, as coisas, o caminhão. E a missionária. Da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu não tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Ó Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de nós participarmos da mesa do Senhor,
quero deixar uma palavra abençoada para o seu coração. A palavra de hoje, o tema dela é as bênçãos do ministério de Jesus. E eu queria ler a partir do verso 13 do capítulo 2 de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, a partir do verso 13, olha o que diz a palavra do Senhor. De novo saiu Jesus para junto ao mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eles eram em grande número, e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer na companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e perguntaram: por quê? Por qual motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os discípulos de Jesus não jejuam? Jesus lhes respondeu: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo com vestes velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiu-os novamente os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Senhor Deus maravilhoso, essa é a tua palavra, Pai. Queremos nela meditar. Pedimos que de forma especial o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, Senhor, tocando as nossas vidas, nos direcionando e nos ajudando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes só de nós continuarmos, queria deixar um livro, uma indicação de livro que eu recebi e comecei a ler. Urgente, necessitamos de um avivamento. Um dos trechos e versos da Bíblia usado em Abacuque 3:2 fala assim: agora, Senhor, agora que ouvi os teus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. Mostre o seu poder, que pode nos salvar, e mesmo a sua ira. Lembre-se da sua misericórdia. Nós precisamos de um avivamento genuíno, uma transformação genuína de vidas. Precisamos
que Deus toque os corações. A igreja está num momento muito tranquilo. Precisamos ser incomodados a evangelizar, a falar de Jesus, a receber essas bênçãos do Evangelho. A olhar essa palavra aqui, são bênçãos do Evangelho de Jesus e nós precisamos experimentar. Diante da oposição, Jesus não parava de fazer a obra, de pregar. Nós também precisamos. Senhor Deus maravilhoso, toca no Senhor com a Tua palavra neste domingo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ao ouvir a Sua voz, sermos transformados pela Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui Jesus, ele foi selecionando a sua equipe para transmitir a sua visão. Eu já falei diversas vezes desse chamado de Levi, esse chamado do coletor de impostos, e principalmente fui mais tocado ainda com a série The Chosen. Semana passada entrou nos cinemas e você pode assistir os primeiros episódios da terceira temporada em uma coletânea que eles fizeram para o filme do cinema. Você pode ir assistir, participe, faça isso. Leve alguém que não conhece a Jesus, leve alguém que precisa ouvir e chame, convide para o cinema para você assistir. Acho que estão nas telas do Cinemark e você pode assistir e aí, né, ter essa mensagem do Evangelho sobre os seguidores de Cristo. E aqui é interessante que começa esse trecho que eu li, falando que Jesus atraía as multidões. Jesus foi o homem mais amável que já pisou no mundo. Sua personalidade, ensino, obras, sempre atraíram pessoas. Onde ele estava, sempre havia a esperança de um novo começo. Em Jesus, as pessoas encontravam alívio para os seus fardos, cura para as suas enfermidades e perdão para os seus pecados. Em Jesus nós encontramos isso. Aquele que busca Jesus com fé será curado. Aquele que crê em Jesus com fé receberá a salvação. Aquele que se entrega totalmente a Jesus terá alívio do seu fardo e dos seus pesos e das suas penas e das suas culpas. Jesus atraía a multidão, aliviava o fardo. Bênçãos do ministério de Jesus, ele aliviava o fardo, ele sarava as doenças, curava elas, e ele perdoava pecados e salvava pessoas. Ele continua realizando tudo isso. Precisamos confiar. Segunda coisa, nos versos 6, 16, 18, Jesus também atraía a oposição. Nós vimos aqui as três partes desse texto que nós lemos. Na questão de Jesus comer com pecadores, na questão dos discípulos de Jesus não fazerem jejum, e na questão de que, no sentido, quando precisava de alguma coisa, ele realizava também no sábado. Aqui mostra os discípulos dele com fome e colhendo para comer, mas já mostrou ele curando aos sábados. Quando precisava, ele fazia aquela frase que eu falo sempre, que está na palavra de Deus: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E aqui nesse texto fala mais claro ainda: Jesus também é o Senhor do sábado. O nosso Deus é Senhor de todas as coisas. Ele tem toda a autoridade. A palavra de Deus fala que toda a autoridade lhe foi dada pelo Pai sobre todas as coisas, e até sobre os espíritos imundos, até sobre as doenças, até sobre a vida, ter ou não. Sabe, importante. A verdade sempre incomoda a luz. A verdade sempre incomoda a mentira. A luz sempre denuncia as trevas. Falar a verdade sempre incomoda aquele que é mentiroso. Trazer à tona as coisas sempre incomoda aquele que esconde. A luz sempre traz clareza diante de trevas.
Na mesma proporção que Jesus atraía as multidões, despertava a inveja dos escribas e fariseus. E a oposição a Jesus cada vez mais se tornou progressiva e cada vez mais ia aumentando. Em primeiro, eles arrazoavam no coração. Fala que Jesus não se importava por eles porque conhecia o coração de cada um. Mas dentro do coração deles, quando Jesus pregava, falava a verdade, aquilo, sabe, quando traz aquela inveja, aquela amargura, aquele sentimento de oposição, ia no coração deles. Depois vai se tornando uma oposição velada, uma oposição silenciosa, íntima. Depois a oposição vai cercando aquele que está perto de você, sabe? Gente maliciosa, gente traiçoeira, gente mentirosa, não chega na sua cara e fala as coisas. Vai chegando por fora, ó. Aí chegava no discípulo: por que vocês fazem isso e os discípulos de Jesus não fazem? Por que vocês andam desse jeito? Mas olha lá os discípulos de Jesus como andam. Começa a criticar quem está à sua volta. Começa a criticar quem está do seu lado. Sabe? Destilam críticas no seu redor. Os fariseus perguntaram, daí começa a perguntar em público diretamente, a se opor diante das pessoas que estão te seguindo. A pergunta deles era uma censura, uma denúncia, uma intenção não de aprender, mas de acusar. Eles sempre vinham com perguntas do tipo, querendo apanhar Jesus no contrapé. Mas Jesus, com a sua sabedoria, sempre tinha uma resposta para dar. Quando um paralítico chegou diante dele, e ele falou: estão perdoados seus pecados. Como pode? Como pode isso? Alguém perdoar pecados? Aí Jesus fala: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer a esse paralítico: levanta e anda? Levante-se e anda. Os teus pecados estão perdoados. A sabedoria de Jesus era maravilhosa. Aí depois, eles começam a destilar todo o seu veneno contra Jesus. Os fariseus se unem com herodianos, que tramaram a morte de Jesus. E essa progressão vai ampliando, sabe? Tramando a morte do Senhor. Dentro desse ministério, ao mesmo tempo que é um ministério que cura, que perdoa, que sara, que traz salvação, é um ministério que traz também oposição. Como o pastor Abner falou mês passado aqui, que aquele que deixou tudo por causa do nome de Jesus vai receber mesmo nessa vida 100 vezes mais tudo aquilo que deixou. Mas junto com isso virá perseguição. Junto com isso virá dificuldades. Primeira coisa dessa palavra: o Evangelho abre portas do reino de Deus para pessoas rejeitadas. Levi, o publicano, era da categoria mais rejeitada dos judeus. O Evangelho abre portas para pessoas rejeitadas. Tem vários grupos de pessoas rejeitadas na atualidade. O Evangelho abre portas para essas pessoas. O ideal
é nós ensinarmos quando criança. O ideal é nós ensinarmos o caminho. O ideal é nós ensinarmos a palavra. Para que as crianças não precisem aprender no futuro com o árduo da vida, as dificuldades da vida e os problemas da vida. Mas tem pessoas que não tiveram esse ensino, não tiveram esse caminho. Pais não foram sábios. Muitas vezes pais agressivos. Muitas vezes pais violentos. Muitas vezes pais sem instrução. Muitas pessoas caíram no crime. Muitas pessoas caíram na droga. Muitas pessoas caíram na desilusão, na prostituição. Grupo de pessoas rejeitadas atualmente. Estou falando só alguns. Mas uma pessoa drogada. Um criminoso. Uma prostituta. Um gay. O Evangelho abre portas para pessoas rejeitadas. Mas essas pessoas precisam querer ser aprendizes. Essas pessoas precisam querer ser discípulos. Quando Jesus chamou Levi, Levi largou tudo e foi seguir o mestre. Quando Jesus chamou Maria Madalena, ela largou tudo e foi seguir o mestre. Quando Jesus chamou Judas, ele largou tudo e foi seguir o mestre. Sabe? Não estou falando no Iscariotes. Falando no outro, que Iscariotes fala na palavra que ele continuava sendo um ladrão. Não largou o roubo. Mas aqui, meus amados, o Evangelho abre portas. Levi, filho de Alfeu, da coletoria, era um publicano, também chamado de Mateus, largou tudo para seguir a Jesus. Um homem rico de posses, sabe? Largou tudo para seguir a Jesus. Romanos, membros da cavalaria, pagavam uma grande soma de dinheiro e tesouros para coletar os impostos públicos sobre produtos exportados e importados da província. Esses homens eram generais da fazenda, chefes de publicano, ou chefe do distrito, como era Zaqueu. Eles eram homens muito ricos. Sabe? Tamanho era o preconceito quanto aos publicanos, que se um fariseu decidisse ser cobrador de impostos, naquela época que a mulher não podia se divorciar, se ele decidisse ser um cobrador de impostos, a mulher podia se divorciar dele. Sabe? Eles eram considerados pessoas desonestas. Eram envergonhados pela família e pelos amigos. Um coletor de impostos era visto como alguém que amava mais o dinheiro do que a sua reputação. Cafarnaum era uma cidade aduaneira, sabe? Uma cidade portuária. Uma cidade portuária. Uma ponta entre a Europa e a África. Cafarnaum era a sede da Secretaria da Fazenda. Uma rota para Damasco, ao nordeste, e ao mar Mediterrâneo ao oeste. Ele era muito rico. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus o chamou, a sua riqueza não o impediu de seguir a Jesus, abandonar tudo e toda a rejeição que o acompanhou por um tempo.
o acompanhou por um tempo. Na série The Chosen mostra até os discípulos, no começo rejeitando o cobrador de impostos. Mas depois o seu intelecto, a sua dedicação em servir a Jesus, a sua gana por aprender, o fez dele um dos escritores mais lindos do Evangelho. O Evangelho de Mateus é um dos evangelhos mais lindos da palavra de Deus. Fez desse discípulo uma pessoa lembrada até os dias de hoje. A sua reputação é tida como a reputação de um discípulo de Jesus. Não era mais a reputação de um publicano. Não era mais a reputação de um roubo. Não era mais a reputação de um homem que roubava o seu povo. Mas era a reputação de um homem que servia Jesus. E por séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e séculos, ele é lembrado como um discípulo do Mestre. Deus transforma. As bênçãos do ministério de Jesus. A riqueza desse homem é incalculável. Eterna. Grandiosa. Jesus chama de forma soberana. Jesus chamou um homem execrado publicamente. E não deu nenhuma explicação. Como se chamasse alguém que ninguém gostava hoje, que era tido como um ladrão, uma pessoa pública que roubou. Jesus chamou esse homem, vem para perto de mim. As bênçãos do ministério de Jesus. Um ministério que transforma. Jesus tem autoridade para chamar quem Ele quer. Para a salvação e para o serviço. Sem o divino chamado, ninguém pode ser salvo. Pois jamais nos tornaremos para Deus, a menos que Ele nos chame através da sua graça. Através de Jesus, através desse ministério de graça, Levi foi chamado. Ele chama eficazmente. Jesus chamou Levi e esse homem foi transformado de forma graciosa. Ele chamou de forma graciosa. Ele conviveu ali com os pecadores na casa de Levi. Com certeza outros publicanos resolveram seguir a Jesus. Levi deu um banquete na sua casa. Convidou numerosos publicanos e pecadores para estarem com ele em sua casa. Levi abriu não só o coração para Jesus, mas também a sua casa. Até os espiões de plantão foram os escribas e os fariseus. Sabe? É interessante esse processo. Levi, ao mesmo tempo, estava celebrando a festa da sua salvação. Abre a sua casa para que os seus pares conheçam também a Jesus e sejam salvos. Quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você não convida alguém para ir para a igreja? Quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você não convida alguém para ir na sua casa e você apresenta o evangelho para ela? Quanto tempo, meu irmão e minha irmã, você não convida pessoas para celebrarem a Cristo na sua casa? Ou na sua igreja? Quanto tempo, meu irmão e minha irmã, você não tem convidado pessoas para estarem na igreja? Levi tinha acabado de receber um convite, um chamado, e agora ele estava convidando todos os seus amigos, todos os colegas de profissão, pecadores, a se tornarem seguidores de Jesus. As bênçãos do ministério de Jesus. Jesus transforma um pecador em um pescador de homens. Jesus transforma um pecador em alguém que serve a Deus. Segunda coisa, o evangelho
abre portas da salvação para os que se consideram pecadores. No verso 17 fala assim: tendo Jesus ouvido, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas vim para chamar os pecadores. O que Jesus não quis dizer. É interessante interpretar essa palavra. Jesus não quis dizer que há alguns que são sãos e justos aos olhos de Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que todos são pecadores e destituídos da graça e da glória do Senhor. Romanos 3, 23. Todos são pecadores destituídos. Aqui Jesus estava falando para aqueles que se consideram. Sabe aquela pessoa que se considera: não, eu sou certinho, eu não erro, eu faço tudo certo, eu obedeci na infância meu pai e minha mãe, não tive problemas na escola, não tive problemas com amigo, não cometi nenhum crime, só vivo minha vida certinho. Quem não quer a Jesus, para esse Jesus não veio. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Para termos a salvação, nós precisamos crer em Jesus. Em Jesus. Precisamos ter fome de Deus. Precisamos buscar a Deus. Só os que se humilham podem ser salvos. A atitude dos escribas e dos fariseus era de soberba e de altivez. Se consideravam bons demais, justos demais, santos demais. Olhavam com desdém para publicanos, para pecadores. E se vangloriavam diante de Deus das suas virtudes. A única pessoa pela qual Jesus nada faz é aquela que se julga tão boa e que não necessita de ninguém que o ajude. Jesus não vai fazer nada por essa. Pessoa que se acha muito boa. Pessoa que não pede ajuda. Pessoa que não pede nada para Deus. Pessoa que não se quebranta. Pessoa que não chora diante do Senhor. Pessoa que não consegue reconhecer um milagre. Deus não vai fazer nada por ela. Um médico dizia que tem 3 tipos de pacientes que Jesus não pode curar a sua doença: aqueles que não o conhecem, aqueles que o conhecem, mas se recusam a confiar nele, e aqueles que não admitem que necessitam dele. O médico dos médicos não vai curar esse tipo de pessoa. Aqueles que não o conhecem, aqueles que o conhecem, mas se recusam a confiar nele, ou aqueles que não admitem que necessitam dele. Terceira coisa. Primeira, o Evangelho abre portas para os rejeitados. O Evangelho abre portas de salvação para aqueles que se consideram pecadores. E a terceira, o Evangelho abre portas para uma vida jubilosa de celebração. De celebração. O fardo em Jesus não é pesado. O fardo em Jesus não é aquele que nada pode, nada você pode fazer. Quando seus discípulos tiveram fome num sábado, eles puderam recolher espigas. Sabe? Quando alguém o buscava necessitando de uma cura no sábado, Jesus o curava. Jesus abre portas e traz um evangelho de celebração. A vida com Jesus é uma festa cheia de alegrias. O jejum é uma prática bíblica legítima.
Nós precisamos praticá-lo. Mas ele não deve se tornar um peso na nossa vida ou uma obrigação. Quando nós vamos enfrentar uma batalha, uma dificuldade, nós precisamos jejuar, precisamos orar. Precisamos buscar mais a Deus. Sabe? Nos consagrarmos. Mas a vida cristã também é como uma festa de casamento, não como um funeral. Festa de casamento é um lugar de pessoas felizes. Ali está havendo uma união diante de Deus, uma celebração, uma alegria, duas famílias entregando suas heranças, sabe? Momento de festa e de celebração. Na cultura judaica, então, semanas de festas. Noivado, preparação, chegada do noivo, as bodas. A vida cristã é um casamento com Cristo. Tem o momento em que eu conheço, me apaixono, noivo, me preparo, espero a chegada. E eu vou caminhando para as bodas do Cordeiro. Vou nesse processo de salvação. Última coisa. O Evangelho abre portas para uma vida nova radical. Longe do legalismo. Longe da prisão. Mas para uma vida radical e reformada. A vida cristã não é um remendo ou uma reforma que está velha, mas algo totalmente novo. Quando ele fala aqui, ninguém põe vinho novo em odres velhos, ao contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, e do mesmo modo a roupa nova e velha. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Foi para a liberdade que Cristo me chamou. Sabe? Não é para uma estrutura velha e arcaica, mas é para algo novo e transformado. Um evangelho de graça, um evangelho de vida, um evangelho de transformação. Que Deus muda a minha história. Que Deus muda a sua história. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para Deus. Jesus é a verdade que ilumina a mente. Sabe? Jesus é a palavra viva que transforma o nosso ser, que transforma a nossa vida, que transforma a nossa história. Confie em Jesus, meu irmão, minha irmã. Confie no Senhor. Viva o novo de Deus. Deus tem coisa nova para mim e para você. Deus tem coisa nova para as nossas vidas. Deus tem coisa nova para a nossa história. Deus tem algo novo para cada um de nós. Confie. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Guarde ela no seu coração. Saiba que as bênçãos do Evangelho de Jesus são bênçãos para a nossa vida, bênçãos para a nossa história, bênçãos para o nosso coração. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você antes da ceia. Senhor Deus, obrigado, Pai, por podermos aqui participar da Santa Ceia, mas antes receber essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciar o novo do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse Evangelho que abre portas, esse Evangelho que é uma bênção, esse Evangelho que transforma a vida, esse Evangelho que tem algo novo para nós. Transforma a nossa história, transforma a nossa vida, transforma a nossa família, derrama a Tua graça sobre nós, vem com o Teu poder, vem com a Tua presença, vem com o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciar o Evangelho, a vivenciar a Cristo e a sermos transformados pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de servir a ceia, queria ler um trechinho da palavra de Deus com vocês, lá em Lucas capítulo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. A partir do verso 28.
Quando Jesus se aproximou da aldeia, para onde iam, fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram para ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu, quando estavam à mesa tomando o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e reconheceram que era ele. E ele desapareceu da presença dele. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? O Senhor Jesus nos lembra que foi Ele quem santificou o pão. Esse pequeno pedaço de pão, ele foi santificado pelo Filho de Deus, foi santificado pelo Senhor da igreja, foi santificado por aquele que é bendito, por aquele que é santo, por aquele que é maravilhoso e por aquele que cumpre todas as coisas na nossa vida. O Senhor Jesus santificou o pão e o transformou em santo, pois tudo que Jesus toca se torna santo. Ao participarmos da mesa do Senhor, nós somos lembrados que esse pedaço de pão, ele simboliza o corpo do Senhor Jesus. E esse suco de uva, ele representa e simboliza o sangue de Cristo que nos perdoa de todo pecado. Eu vou orar pelos elementos da ceia e passar para os irmãos para servir. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós pedimos nesta hora que o Senhor, de maneira especial e poderosa, venha sobre as nossas vidas. Abençoe cada irmão e cada irmã aqui, que eles possam examinar a si mesmos e de maneira preciosa e poderosa, Senhor, possam ser transformados. Através da ceia, nós renovamos a nossa aliança contigo. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe os teus filhos e a família dos seus filhos nesta hora. Que o Senhor santifique cada um desses elementos. E que nessa ceia haja cura, haja transformação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com esse louvor. Nós vamos servindo enquanto isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse pequeno pedaço de pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi entregue em favor de nós. Ele morreu a nossa morte, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Tome e seja grato ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. De igual modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Aliança que o próprio Deus fez com o seu povo, através do sangue do Cordeiro. Cordeiro imaculado, santo, que desceu do céu e habitou entre nós, e nos trouxe salvação. Jesus perdoou todo o pecado. Tome e seja grato ao Senhor. Glórias a Jesus. Bênção aquele que nos salvou. Bendito é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, ó Pai. Maravilhoso é o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar, participar sempre dos nossos cultos. Ative o seu sininho aí no YouTube, nas redes sociais. Sempre aos domingos às 10 horas. Nós temos o nosso culto ao vivo e também presencial. Domingo à noite, nosso culto online. Você pode assistir na sua casa. E na semana, nós temos reunião de oração às quartas-feiras com a pastora Carmelo. Quinta-feira, o nosso culto também ao vivo e presencial
aqui na igreja. Nós transmitimos também ao vivo. Sexta-feira, nossa reunião de oração via Zoom. Eu e o pastor Rogério dirigimos essa reunião de oração. E programação de jovens, sempre com o Cezinha. Você procura ele, tem uma programação especial que ele tem feito de jovens e já preparado para o acampamento de carnaval. E também a nossa programação de casais, que foi ontem uma bênção, uma bênção. Próximos cultos a gente vai estar aí compartilhando um pouquinho dos momentos desse tempo especial de casais. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo, o amor de Deus Pai e a graça do Senhor Jesus esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Semana de vitória em nome de Jesus. Aleluia.